Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que vos fala, seu irmão em Cristo, o pastor Gesiel França. Sejam todos bem-vindos ao canal Monte da Oração. Você que é inscrito, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua parceria. Você que curte, que clica no joinha, muito obrigado. Você que não é inscrito, mas está conosco, muito obrigado da mesma forma, porque eu agradeço, porque é um privilégio, é uma dádiva estar adentrando na sua história, na sua casa, dentro do seu smartphone, às vezes até no seu fone de ouvido, a sua particularidade, você está permitindo, nós estamos fazendo parte da sua intimidade. Isso para nós é um motivo de muita alegria. Hoje eu quero falar com vocês a respeito da centralidade da Bíblia, da centralidade do Evangelho, ou do centro de tudo, que é a cruz de Cristo. E eu já quero fazer uma pergunta para você. Você já é salvo? Talvez você, então, questione-me, dizendo o que é a salvação. A salvação, ela é, de uma forma bem simplificada, o perdão da nossa culpa, o perdão dos nossos pecados. Porque todos nós temos uma dívida. A Bíblia diz que Deus olhou a terra e não viu nenhum justo sequer. Nós fomos gerados já no pecado. A nossa natureza, quando se desenvolve, ela já se desenvolve pecaminosa. Às vezes você vê uma criança pequenina, já mentindo, já escondendo. Aí nós perguntamos, mas quem ensinou essa criança a mentir? Muitas das vezes uma criança com aquela sagacidade, tão pequenina, com aquela sagacidade e aquela maldadezinha no coração, e nós perguntamos como que é possível, quem ensinou? A família é boa, um pai bom, uma mãe boa, como que essa criança já tem essa vontade de mentir? Quem a ensinou? É porque nós já nascemos com essa natureza pecaminosa, de transgredirmos a lei de Deus. Então todos nós somos culpados diante do Senhor. Culpados. E como pode alguém subsistir diante de Deus, do Criador que é santo, que é puro e que é justo, sendo que nós somos culpados? E uma pessoa que é culpada, ela sofre uma sentença, ela sofre uma punição. E a nossa punição, a punição do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. É a morte, não só a morte física, mas a morte eterna, a separação eterna de Deus. Mas a salvação, ela é o perdão destes pecados, é o perdão dessa dívida, é a extinção desta culpa. E como que é possível o homem alcançar isso? Sendo um bom homem, uma boa mulher? Não, isso é obrigação de todas as pessoas, mas isso não alcança a solução deste grande problema. Porque a Bíblia diz que o homem não é salvo pelas obras. Talvez alguém diz, eu faço caridade. Não, mas isso é uma obrigação, amar as pessoas. E isso não nos justifica diante de Deus. Nós pecamos, nos rebelamos. O homem disse, eu não quero estar ligado em Deus. Mas Deus, Ele ama a sua criação. Ele deseja que a sua criação volte para Ele. Mas Deus é um ser santo, puro, que está de braços abertos para nos alcançar ou para nos abraçar. E qual é o problema? Nós estamos sujos. É como um pai que é médico ou enfermeiro, está com a sua vestimenta branca, ou aliás, qualquer pessoa que está com a sua vestimenta limpa,
e vem aquele filho e você está precisando sair, e vem aquele filho cheio de lama, correndo, o pai diz, não me abrace, não pule em mim, eu estou saindo. Ele quer abraçar o seu filho, mas a sujeira do seu filho o impede dele abraçá-lo. É exatamente assim a relação de Deus com a humanidade. Ele está de braços abertos, ele quer receber o homem, mas o homem está sujo dos seus pecados. Não pode abraçar a Deus. Então o que fazer? Nós temos que olhar para a centralidade da Bíblia e do Evangelho, que é a cruz de Cristo. Porque Cristo pagou o preço caríssimo que nós não tínhamos condições de pagar para voltarmos a ter comunhão com Deus. A Bíblia diz que Ele pagou um preço altíssimo e não foi com prata nem com ouro, mas foi com seu precioso sangue, foi com seu sacrifício. Ele levou a minha culpa, a sua culpa, toda a nossa culpa, Ele levou sobre si. Mas não é pelo simples fato de Jesus ter pago o preço, é que todos os homens automaticamente estão justificados, estão perdoados. Não, porque o homem precisa olhar para Ele e reconhecer que é um pecador e confessar e dizer, Cristo, ó Filho de Deus, eu sou um pecador, Tu és o meu Salvador, limpa-me, perdoa-me, leva-me de volta para os braços do Pai. A condenação, ela já está posta a todos os homens, mas Jesus nos livra dessa condenação. A questão é que por causa da dureza dos corações, os homens não querem reconhecer o sacrifício de Jesus. Não querem olhar para Cristo crucificado e ver ali o tamanho daquele sacrifício, mas já estão olhando isso como se fosse uma história contada por alguém sem um valor eterno e espiritual. Meu amigo e minha amiga que me ouvem, escute algo importante que eu vou te dizer agora. E se você ouvir com os ouvidos do seu coração, o Espírito Santo vai tocar na sua alma. Você sabe qual lugar mais pecaminoso dessa terra? Você sabe qual foi o lugar mais terrível, mais nojento, promíscuo desta terra? Não é dentro de um prostíbulo, não é dentro de um bar onde os homens e mulheres estão embriagados, falando palavras de baixo calão. Não é dentro de uma penitenciária onde tem os piores criminosos. Não é dentro das ilhas escondidas onde os ricos fazem as suas orgias. Você sabe, meu irmão, minha irmã, o lugar mais pecaminoso dessa terra? Foi o Calvário, foi a cruz, porque ali Jesus levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Jesus estava levando ali sobre si o pecado de todo adúltero, de toda adúltera, de todo assassino, de todo ébrio, de todo espancador, de todo mentiroso, de todo falsário, de toda prostituta. Jesus estava levando sobre si o pecado de toda uma humanidade. O pecado foi tão terrível diante de Jesus que ele ficou só. O Pai, o nosso Deus que é amor, virou as costas e deixou Jesus a sós, porque estava sobre ele os nossos pecados. Seja sincero, meu amigo, minha amiga, e olhe para você hoje. Você se perdoaria por tantas mentiras, por tantas coisas ruins que passaram pela sua mente, por tantas ações que você fez? Qual seria a sua sentença? Mas todos nós temos a oportunidade de sermos chamados
de inocentes por causa da cruz de Cristo. Então, se você ainda não é salvo, não endureça o teu coração. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Abrace, aceite, receba o amor de Deus. Receba a graça de Deus. Receba que é de graça, você não precisa pagar nada, você só precisa se entregar a Jesus. E Jesus te ama, o nosso Deus te ama e está te chamando. Receba Cristo, receba o meu presente, porque a Bíblia diz que aqueles que não receberam, aqueles que não creram, já estão condenados. E a condenação é esta: não creram e não receberam a Cristo. O homem já está condenado. O homem já tem uma cédula de dívida contra ele. O homem vai ter que pagar. Mas ainda há uma esperança. Cristo Jesus, o Filho de Deus. Se você ainda não serve a Deus, se você ainda não é salvo, esta palavra que chega até você, esta mensagem que chega até você, está como prova de que um dia você ouviu que há um escape para a morte eterna e há uma porta aberta para a vida eterna. Jesus, o Filho de Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bendito seja o nome do Senhor. Se esta palavra encontrou guarida no seu coração e você deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, você vai orar comigo agora a seguinte oração: Pai, eu pequei contra os céus e contra a terra. Pai, eu sou um homem ou uma mulher cheios de pecados. Eu tenho transgredido a sua lei desde a minha tenra idade. Mas eu me arrependo de cada um dos meus pecados. Eu os confesso diante de ti e suplico o seu perdão. Eu suplico a tua graça e eu confesso Jesus Cristo, seu Filho, como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu recebo a graça, eu recebo o presente merecido e eu aceito Jesus como Senhor e Cristo da minha história. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e me encha do teu Espírito Santo, para que eu consiga, a partir de agora, viver uma vida de obediência e gratidão e comunhão contigo. Assim eu oro, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, esta será a nossa única oração do dia de hoje, porque Deus deseja tocar no coração de alguém a respeito desta palavra. E o Senhor está salvando alguém usando esta ferramenta para tocar num coração, porque uma alma para Deus vale mais do que o mundo inteiro. Se você conhece alguém que você deseja que conheça o que é o Evangelho, o que é a salvação, compartilhe com esta pessoa que você tanto ama, que você tanto quer bem, que você deseja que ela prove esta graça que você já provou.
para que a palavra também fale com estes que você tanto ama. Deus os abençoe, em nome de Jesus.